tarde, gente. E aí, vamos a mais uma aula de português, trazendo conteúdo de ortografia. A gente já viu a classificação de palavras paroxítonas, com algumas terminações específicas. A gente vai dar continuidade, tanto é que aí tem a partezinha atrás, né, do ladinho escrito número 2. É a continuação da primeira parte de acentuação que a gente já viu. Quando a gente fala sobre palavra paroxítona, vale a pena a gente relembrar que as palavras elas têm uma variação, uma divisão de acordo com a tonicidade que eu dou a cada sílaba, tá? Essa tona, né, essa tonicidade, ela está de acordo com o som mais forte, tá? Então, vamos relembrar? Se o meu último som da palavra é o mais forte, eu tenho uma palavra oxítona. Se o meu penúltimo som é o mais forte, eu tenho uma palavra paroxítona. E se o meu antepenúltimo som for o som mais forte, eu tenho uma palavra proparoxítona. Então, a gente precisa lembrar que essas palavras elas são classificadas de acordo com a imposição, com a forma como a sílaba é falada, ok? A gente vai ver isso agora. Acompanhe aí com o seu livro, tá? Nas páginas 28 e 29. E aí, a gente tem aí as ilustrações, né? O que é cada um desses desenhos? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Vamos lá. Esses desenhos, eles são o órgão e um túnel. Órgão é um instrumento musical muito antigo, visto em algumas igrejas católicas muito antigas. É um instrumento de música, né? Que é a partir de uma flauta em cima, como vocês veem aí, ele libera o som que é tocado lá no piano. E tem um túnel, que a gente já sabe, que é por onde entra um trem, ou hoje em dia com BRT, com ônibus, aonde eles passam também. Essas palavrinhas, elas têm aí, ó, vamos olhar lá, um acento, correto? Eu tenho lá uma frase, uma sílaba, na verdade, que me dá essa impressão de ser mais forte. Então, quando eu falo órgão, túnel, qual é o pedacinho que eu levo mais tempo para emitir som, para falar? Isso vai me dar a ideia de classificação dessa sílaba, ok? Então, essas duas palavras, elas são paroxítonas. Por quê, professora? Porque normalmente o penúltimo, né, obrigatoriamente o penúltimo som é o som mais forte, ok? Seguindo aí, a gente tem um texto. Leia o texto e sublinhe as palavras com acento agudo, que é aquele acento, né, que a gente chama de aquele acento forte A. E tem o circunflexo, que é aquele do tênis, né, que é mais fechadinho. Então, vamos ler o texto aí, e aí vocês vão circular, né, sublinhar essas palavras. Eu sei que você não vê, mas eu estou aí sim. Não estou visível, mas estou presente. Uma presença, digamos assim, virtual, que a gente pode ver ou adivinhar com os olhos da mente. Estou na barriga da minha mãe, que está grávida, gestante com livro. É o título que o artista deu ao quadro. E aí, nesse texto, há várias palavras com acento agudo e circunflexo, tá? Então, aí a gente vai ver várias palavrinhas. Eu vou deixar com vocês para que vocês possam corrigir juntinho aí. O V, o você, o aí, visível, o é, o título, está e grávida. Tá bom? A segunda perguntinha é: qual dessas palavras todas, tá? Que nós sublinhamos, ela é paroxítona. Bom, vamos lembrar. Já sei que oxítona são as palavras que têm a última sílaba forte. Paroxítona, a penúltima sílaba forte. E proparoxítona ou proparoxítona, a antepenúltima. Vou olhar lá. De todas essas palavras que eu sublinhei, tá aqui embaixo, ó. Não vou deixar aqui para vocês verem. Tá lá. Eu tenho você. Você. O C é a minha última sílaba. Então, não é uma palavra paroxítona. Eu tenho V. V é uma palavra monossílaba. Então, se ela é uma palavra monossílaba, ela não tem mais de uma sílaba.
Aí também uma palavra, né, que tem a última sílaba. Eu tenho visível. Opa, peraí. Visível me parece que está com um acento na penúltima sílaba. Deixa eu repetir. Visível. Achamos. Tá aí a palavra paroxítona, ok? Anotem aí a resposta. Seguindo aqui, deixa eu voltar. A gente tem, como eu sempre falo, esses quadrinhos verdes, que são muito importantes. Eu sempre peço para vocês colocarem lá neles o IPC, que significa que é importante pra caramba e não dá para esquecer. Infelizmente, como vocês ainda estão no processo de aprendizagem, ainda é necessário que a gente quase que memorize algumas regras. É óbvio que sendo compreendidas é muito melhor, mas nem tudo a gente vai entender só compreendendo. A gente vai entender na prática, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Por isso que a aula de redação, por isso que texto escrito é muito importante, porque é na prática da escrita que a gente vai verificar se de fato a gente está conseguindo compreender as regras de ortografia, ok? E aí eu tenho aí, coloque em IPC. Conheça outras regras de acentuação de palavras paroxítonas. Elas são acentuadas quando são terminadas em ãos, ãs, uns, eis. Então tem lá órgão, órgãos, órfã, órfãs, álbum, álbuns, pônei, pôneis, ok? E também são acentuadas quando terminam em L, N, R, X ou PS, que é o caso aí de túnel, abdômen, hambúrguer, tórax e bíceps, ok? Essas são regras. Professor, isso muda? Não, são regras de acentuação. Aí do lado, embaixo, vem um exercício, que vocês têm que justificar o porquê dessas palavras serem acentuadas. Como a gente faz isso? Olhando o quadrinho aqui em cima. Se eu olho esse quadrinho, eu já sei por que, por exemplo, bênção é uma palavra acentuada. Por que é uma paroxítona acentuada? Porque bênção termina em A-O-Til. Se eu olhar lá em cima, eu já sei que essas palavrinhas, elas são obrigatoriamente acentuadas quando paroxítonas, ok? Vou olhar lá embaixo. Por que pólen? Por que repórter? Por que cônsul? Por que plâncton? Ok? E aí vocês vão dizer se são ou não acentuadas essas palavras e por que são, na verdade. Mais importante é vocês me explicarem por que elas estão levando acento agudo ou circunflexo. Ok? A gente vai fazer essa correção durante a aula ao vivo, tá bom? Mas antes é muito importante que vocês realizem a atividade no livro. Não esperem a aula só para fazer junto com a professora. Usem o momento da aula para fazer a correção da atividade e não a execução dela, tá bom? A gente segue para mais palavras paroxítonas. E aí eu tenho pedras preciosas, né? São pedras assim que a gente tem algumas brasileiras, outras que não são. Por exemplo, o topázio imperial, o âmbar, ônix, o lápis lazuli e a água marinha. Opa, mas tem um problema aí. Algumas dessas palavras, elas são acentuadas de acordo com as regras que já estudamos. Mas nesse caso aí, elas não estão levando acento. Então, você vai acentuar as palavras, relembrando sempre lá o nosso quadrinho de regra de acentuação e vai acentuar cada palavrinha dessa. Olhando as palavrinhas, você acentua e durante a aula ao vivo, a gente corrige de novo, tá bom? Seguindo, a gente tem um quadro, sublinhe as palavras paroxítonas e acentue se for necessário, né? Caso for necessário. Para que eu acentue, eu preciso fazer o quê, gente? Olhar lá o quadrinho de regra de acentuação. Sem olhar o quadrinho no início, pode ser que uma ou outra palavra você lembre que tem acento. Mas é mais importante que você olhe o quadrinho para que você de fato entenda por que tem acento, ok? Vamos lá? Essa palavra, esse quadro, eu vou dar uma colher de chá. Olhem aí. Eu tenho palavras aí que são paroxítonas, mas que não são acentuadas.
E eu tenho palavras que são paroxítonas e que são acentuadas, ok? Tem um tempinho aí para vocês pegarem e corrigirem. Não esqueçam, é autocorreção, não é realização junto com a professora, tá bom? Seguindo, nós temos aí sempre umas questõezinhas para deixar a gente com o cabelinho em pé. Sempre lá no final dessas atividades de ortografia, a gente traz um pouquinho mais de algo que ficou já aprendido lá atrás. Nesse caso, é para completar com S, Z ou X. Opa, vamos lá. Exagerado. Qual será a letrinha que completa? Zangado, azedo, famoso, preservar. Então, vocês vão completar com as letrinhas S, Z ou X. Ok? Tô dando tempo aí. Pode seguir e vamos lá ver? Segue aí a correção para que vocês executem, tá? Dá uma olhadinha aí, vê se fez tudo certinho, não me enrolem, faz sozinho e depois copia a correção. Não faz a correção durante a execução da atividade, ok? Senão não adianta. Não é só para mim que é bom você fazer, é muito mais importante que você faça sozinho, ok? A gente finaliza aqui hoje esse tema. Até a próxima aula e um beijo!